Olá, bem-vindos a mais uma edição do Bastidores do Turismo, em que vamos comentar as notícias mais lidas de fevereiro. Coronavírus dominou o noticiário de fevereiro, mas não foi só isso, Arthur. O coronavírus agora, em março, ele está muito em evidência, né, com os casos no Brasil, mas a gente começou fevereiro aí com algumas boas notícias, outras nem tanto como o da SAA, né? Fala pra gente aí qual foi a notícia mais lida A em mais fevereiro. lida de todas e continua bombando, porque a gente está atualizando constantemente, é a respeito do comunicado das companhias aéreas. Elas seguem enviando comunicado a respeito do coronavírus e política de cancelamento, esse tipo de situação. Começou com política de cancelamento, era uma coisa muito pontual de voos para a Ásia, e depois acabou indo para voos cancelados e corte de funcionários, corte de demanda. Que a gente vai ver isso durante um período ainda, esperamos que seja o mais curto possível, mas é uma crise global, né? Hoje, quando a gente está gravando, acabou de ser declarado que é uma pandemia realmente, e vamos ver as consequências. O importante é como que a indústria vai lidar com isso e o que a gente vai ver lá daqui a 2, 3 meses. Justamente, a segunda mais lida de fevereiro é o que você falou da SAA. Então, o título é SAA fecha a base no Brasil, voos param dia 29 de fevereiro. Em primeiro momento, pararia em 29 de fevereiro e depois eles estenderam um pouco até 31 de março, e agora parece que realmente... Então, tem muita empresa que vai aproveitar esse momento de crise global que você tem que parar para se reestruturar. O caso da Itália, por exemplo, a Itália foi um dos países que mais sofreram. Os voos estão todos praticamente ou cancelados ou restritos. As pessoas que vão ter que ficar em quarentena, então é uma hora da empresa ter esse tempo também para se reestruturar e voltar mais forte. Aí. Justamente. Coronavírus novamente, em terceiro lugar, que é uma matéria que a gente, logo que saiu, antes de ter o caso no Brasil, a gente já começou a procurar alguns líderes do turismo para dar opinião e eles, enfim, analisaram ali. Então, o título é Coronavírus e Viagens, o que fazer? Os líderes analisam. E principalmente, até hoje é o que se fala, né? Mesmo claro, com o voo cancelado pela companhia aérea, não tem muito o que fazer. A viagem vai ter que ser adiada para outro momento ou ter um outro destino. Mas o bom senso entre a negociação entre o fornecedor, o agente de viagem e o cliente é o que todo mundo está falando. Você esteve lá no Rio de Janeiro e a Brastor falava exatamente isso, né? Que essa negociação é muito importante e não perder o cliente, né? Os cruzeiros foram muito bons nisso, algumas empresas como a NCL, a Royal Caribbean. Mesmo você comprar hoje e se quiser cancelar, você pode cancelar com 48 horas de antecedência e você fica com esse crédito para usar em 12 ou 14 meses. Então, assim, você não perde a viagem, você deixa o passageiro se acalmar e viajar com segurança. Justamente, eu falei, o que eu senti lá da Brastor é que são os destinos brasileiros estão aproveitando desse momento, porque as operadoras não estão cancelando, estão utilizando desse bom senso, embora a Procon diga uma coisa, enfim... Estão utilizando desse bom senso para remanejar. Então, utilizar aquele investimento que o passageiro fez para ir para a Itália, para ir para o Japão, para a Coreia do Sul, de repente fazer aqui uma viagem aqui no Brasil. Então, Mato Grosso do Sul está contente com... Tá contente não, está sentindo que está aumentando a procura. Está vendo oportunidade na crise. Porque a não ser que haja uma decisão do governo de fechar algum estado, fechar alguma cidade, ou fechar o país, como aconteceu na Itália, na China... aí sim você tem que se preocupar e a viagem interna não vai ser possível. Mas nesse momento, por exemplo, nos Estados Unidos, o turismo doméstico continua enchendo os parques e as atrações. Exatamente. Inclusive a Argentina também está sentindo o aumento de procura justamente desse remanejamento aí. Ainda em coronavírus, a quarta notícia eu fui atrás do Davi Wipp, que é o coordenador do Centro de Gestão aqui do Coronavírus do Estado de São Paulo, né, que ele está na proteção, e ele falou que a questão do coronavírus não é que o vírus... O que muita gente já sabe, são as fake news, é a velocidade que a notícia está alastrando e é o pânico que acaba gerando. Ele, de certa forma, tranquilizou, disse que pessoalmente ele não deixaria de viajar, a não ser que haja uma restrição ao país. Na época, a Itália não tinha fechado as fronteiras. Exatamente. O que ele falou é que esperar de OMS, esperar de Ministério da Saúde, elogiou a gestão do Ministério da Saúde, do atual governo federal, e disse que está sendo tudo bem conduzido aí. Então, não há motivo para pânico, há motivo para atenção e prevenção, né? Porque, como é algo novo, o que a gente sentiu, principalmente pelo que a gente lê de tantas fontes, é a falta de controle, e ninguém quer sentir que a situação está fora de controle. Aí realmente
dá o pânico, né? Exatamente. Duas notas, da quinta à 10ª, duas notas dizem respeito à revista Panrotas. Uma delas é Atualize-se com o que é melhor de tecnologia para o turismo. É a nossa capa especial tecnologia, vários fornecedores, né? E vários players mostraram como eles utilizam as ferramentas tecnológicas. Tem que se preparar para tecnológicas. quando a crise acabar, né? Para quando a crise Que é o que a acabar. gente vai debater também semana que vem no Fórum Panrotas. Toda essa tendência do turismo não vai acabar de uma hora para outra. A crise afeta, a crise faz desvios, provoca mudanças, mas não é que o turismo nem o mundo vai mudar a trajetória que já estava tendo. Quais são os aplicativos mais usados pelos líderes do turismo, que é um spin-off dessa nossa capa. Até nessa semana, que passou logo depois do Carnaval, a gente viu muitas notícias sobre o coronavírus, são, claro, as mais lidas. A entrevista que ele fez com o Davi Wip teve uma boa repercussão, mas a gente vê também que notícias diferentes, notícias de oportunidades, também acham espaço, como a gente viu quando a gente vai fazer a premiação dos melhores do turismo, e as notícias estão muito bem lidas, aí, reconhecendo empresas e profissionais de turismo. A notícia do circuito da Heineken, né, uma visita à cervejaria no interior de São Paulo, no meio da coronavírus, o pessoal lendo aí sobre cerveja, entre outras questões de produtos, como vender mais, o agente de viagem profissional de turismo continua atento aí, olhando um pouco mais para frente como voltar rápido da crise. A Latour JTB tem novo nome, a JMob. Não Isso. Só novo nome, né? Tem toda uma... Passou por uma reestruturação, deixou o contrato com a HRG, já que a HRG foi vendida, fechou algumas unidades e resolveu mudar de nome agora em 2020. Inclusive, já no nosso ranking, que a gente vai soltar na revista Panrotas, especial para o Fórum Panrotas, você já vai ver o ranking e a Latour JTB como a JMob. Bom, antes de coronavírus, que fique bem claro, Expedia Group demite 3 mil funcionários, que é 12% de sua folha global. É uma reestruturação do modelo aí de OTAs dessas empresas de tecnologia. A gente vai ver mais demissões aí por conta da crise do coronavírus e da crise mundial de petróleo, ou seja, uma coisa foi se ligando à outra. E a gente vai ver muita reestruturação de empresa. A gente já teve alguns pequenos casos de empresas que fecharam no Brasil, mas talvez ainda por causa da questão do dólar, que o dólar subiu muito rapidamente, não era efeito do coronavírus ainda. Agências pequenas que acabaram tendo problema. Mas é claro, é um período de ajuste, uma crise como a gente teve em 2008, né, vamos dizer assim, ou em 2001, para quem lembra aí dos ataques às Torres Gêmeas nos Estados Unidos. E com certeza as empresas vão ter que cortar para poder continuarem saudáveis. Bom, a outra capa a que eu me referi anteriormente foi sobre a BRT Esferatur, mas esse é um assunto que já falamos aqui, 2 bastidores do turismo em relação a isso, a briga dessas duas consolidadoras por São Paulo. Por fim, Gol suspende 2 voos internacionais temporariamente. Também foi antes dessa questão do coronavírus por causa... Tanto Gol, quanto América, quanto várias empresas que utilizavam o Max e estavam prevendo que o Max voltaria já no começo do ano ou no final do ano passado, tiveram que refazer suas malhas para colocar outros aviões em alguns destinos onde o Max operaria, e se não tem a aeronave para isso, suspender temporariamente. Justamente, são 2 voos internacionais. Nos vemos no Fórum? Nos vemos no Fórum Panrotas e sem pânico. Tchau, gente. Até lá.